Olá, meninos. Voltamos. Vamos a mais uma aula. Preparados? Organizem-se aí no cantinho de vocês. Isso. Peguem o material. Vamos retomar a nossa aula. Muito bom. Módulo 4. Abram aí o livro de vocês para acompanhar. Ok. Aguardando. Ótimo. Vamos continuar falando sobre a globalização, os avanços da tecnologia favorecendo aí as nossas aulas, não é? Olha que coisa boa. Vocês aí na casa de vocês e nós professores do outro lado nas nossas casas, nos comunicando, não é? Através de uma pequena tela. Os avanços tecnológicos. Isso, vamos lá. Bom, na aula anterior nós falamos sobre esses avanços, a importância, as transformações e vivemos em uma aldeia global, não é? Vivemos em um momento totalmente globalizado, aonde favorece, né, o transporte de pessoas, o deslocamento de pessoas com mais rapidez, mais fluidez, mais conforto, para alguns momentos, certo? Nós percebemos que o fluxo de pessoas, o deslocamento de pessoas, o fenômeno conhecido como migração, é tão antigo, não é? Quanto a própria humanidade. A população, a humanidade, o ser humano, sempre deslocou de um território para o outro, não é? Desde o processo, quando ainda era nômade, ainda vivia em cavernas, ainda necessitava, ainda se alimentava, não é? Única e exclusivamente conforme a natureza ia lhe oferecendo, certo? Mas, a partir do momento que o homem começa a se tornar sedentário, ele vai descobrindo as possibilidades da plantação, não é? Da germinação das sementes, o armazenamento de alimentos, a domesticação de animais, tanto para alimentação como para transporte, ou para tração animal, utilizando ali para melhorar a produtividade, para a construção das casas e assim vai a evolução. Nós temos atualmente aumentado cada vez mais o fluxo populacional de diversas formas, não é? De migrações que são relevantes e vão revelando cada vez mais e moldando o mundo contemporâneo, o qual estamos vivenciando, não é? Nós temos aí como exemplo a mistura, né? A ocupação do continente americano. Nós temos aí a interação entre a migração, não é, de alguns povos nativos com outros povos nativos, mas nós temos os povos nativos com os europeus, os asiáticos, não é? Os africanos que foram trazidos para cá de maneira forçada, mas que também compõem, né, a população migratória, não é? Inicialmente aí do continente, do território americano, né? Essas migrações não são propriamente novidade para nós, não é? Mas a configuração, elas vão mudando, os interesses também e os porquês dessas migrações,
os tipos de migrações vão mudando, né? Por que que as pessoas deslocam de um território para o outro? Nós vimos que inicialmente a necessidade era a alimentação, era o abrigo, não é? E vai mudando também a forma a qual a população vai sendo tratada, né, conforme esses imigrantes vão sendo hospedados, não é? Onde eles estão se direcionando, para onde eles estão se direcionando. Entre os séculos XIX e o século XX, predominou-se a migração de europeus para outros continentes, né? Atualmente está ao inverso. Nós temos povos de todos os continentes do mundo direcionando-se para o continente europeu, não é? E para o continente norte-americano, principalmente, né, para esses continentes, é que nós temos um direcionamento maior de migrações, não é verdade? Nós temos aí as migrações por diversas ordens, né? Por diversos fatores. Nós temos a ordem econômica, né? Onde as pessoas vão direcionar-se a outros continentes em busca de trabalho, não é? Esses trabalhadores, esses fluxos de trabalhadores, eles vão em busca de melhores condições de trabalho, assim vão obter melhores condições de vida, né? O sonho de um dia poder retornar para o seu país de origem é algo que os acompanha, mas nós vamos perceber que existe uma grande cada vez mais uma onda de discriminação, né, e preconceito contra esses imigrantes, né, que são de países pobres e que se direcionam para países desenvolvidos, para países ricos, né? E cada vez mais a legislação ela vai restringindo, não é? Aos estrangeiros, não é? Vai dificultando mais o acesso desses migrantes a adentrarem a esses países, não é? As agressões, a hostilidade, não é? As ofensas, os preconceitos contra essas famílias, né, de trabalhadores imigrantes, cada vez mais é explícita nos meios de comunicação, não é? Fica mais aflorado para que toda a população mundial possa perceber, né? Essa reação aí, que é uma aversão a pessoas de outros países, de outros continentes que têm crenças, modo de vida, né, diferentes dos seus, é denominada como xenofobia, né? E cada vez mais é recorrente, né, no mercado de trabalho. O que acontece? Os imigrantes, eles são vistos como ameaça à mão de obra local, né? Vai aumentar o desemprego naquela região, naquele país para o qual eles estão se direcionando, né? Vão, por estar ali disponíveis a desenvolver vários tipos de trabalho, o salário vai diminuindo, vai pressionando, não é? O salário para baixo. Então, tudo isso faz com que esses migrantes não sejam bem vistos, não é? E cada vez mais o preconceito, não é? A hostilidade vai surgindo e a xenofobia ocupa o espaço, não é verdade?
Mas nós temos outras formas também, né, de migrações. No caso, nós temos a migração, que é a presença, né, de pessoas que vão poder enriquecer o social, a economia, a cultura, não é? Desses locais que são considerados receptores, que vão receber esses migrantes. Esses migrantes, eles são os indianos, os chineses, não é? E que eles têm alta qualificação, não é? E essa alta qualificação dessas pessoas que saem especificamente desses países está ligada à informática. Isso. E eles se direcionam para a Europa, né? Para os Estados Unidos. Eles recebem aí uma denominação de fuga de cérebros, né? Eles são os cérebros, né, que estão bem informados, não é, em relação à informática, e vão desenvolver trabalhos, né, vão em busca, né, de melhores salários, melhores empregos, e vão também fornecer muito desenvolvimento para os países os quais eles estão se direcionando. Por essa razão, recebem a denominação de fuga de cérebros, não é? Deveriam estar lá no país deles, mas muitas vezes não tem a valorização econômica a qual eles estão buscando, né? Uma outra tendência é a migração do sul-sul, né? É denominada como migração do sul-sul. O que é a migração do sul-sul? São os trabalhadores que saem, né, de países subdesenvolvidos e vão em busca de países emergentes, não é, que antes eram países do sul, países subdesenvolvidos, não é? Mas que estão se industrializando, né? Que tem um parque industrial bem estruturado, né? Bem posicionado no mercado mundial. Nós temos outro tipo de migração, que é aquela migração clandestina, né? Que é a migração que constitui, né, a preocupação dos Estados Unidos, né, que grande maioria da população mundial quer adentrar o território estadunidense, não é? E não consegue da forma legal e acaba buscando os meios aí ilegais para poder conseguir, né, as maneiras ilegais para poder conseguir entrar nos Estados Unidos, não é? São cidadãos estrangeiros que também estão em busca aí, né, de melhores empregos, melhor condição de vida, e que não são tratados, não é? Já que são imigrantes, não são tratados como eles gostariam, né? Esperavam ser tratados, né? Esses trabalhadores, eles muitas vezes entram como turistas, muitas vezes entram como estudantes, não é? São refugiados ilegais que acabam ficando por ali até o momento de serem deportados para os seus países quando são alcançados, né, pelo poder policial, né, dentro do território, né, dos Estados Unidos. Essa imigração clandestina, ela acontece muito, principalmente na fronteira entre o México e os Estados Unidos, não é? Existe uma extensa área que é murada, né, para dificultar a passagem dessas pessoas, mas muitas vezes eles conseguem, não é? Ainda conseguem adentrar. Outra
outra forma de refugiados, nós temos aí os refugiados, né, por consequência, né, acabam tendo que se deslocar forçadamente por motivos políticos, por guerras, né, aconteceram guerras nos seus países, ou perseguições religiosas ou rivalidades étnicas, né? Disputa de poder. Então, são inúmeras possibilidades que fazem com que essas pessoas se refugiem, né? Saiam dos seus países em busca de segurança, proteção, trabalho em outros países, né? Nós temos também os refugiados ambientais, que são aqueles grupos de pessoas que acabam se deslocando do seu território de origem, dos seus países de origem, por lá ter acontecido alguns problemas naturais, como enchentes, inundações, né, que são causadas por uma grande quantidade de chuva. Nós temos outros problemas como terremotos, tsunamis. Isso vai ocasionar, né, o deslocamento dessas pessoas. O processo de desertificação do território não tem possibilidade mais de existência ali de vida, né? Então, essas pessoas acabam se deslocando dessas áreas em busca, não é? De outras atividades, de outros lugares, de outras condições de vida. Esses fluxos migratórios econômicos são diferentes dos movimentos populacionais de refugiados. Nós temos uma grande maioria que não são de voluntários, não é? São pessoas que são obrigadas a passar por esse processo, né? Por essa condição social precária que estão no momento, em busca, né, de melhoria. Nós temos aí também a solidariedade, né, internacional, que é a ONU quem faz, né, esse intermédio aí desde os anos de 1951, não é? A ONU está buscando intermediar essa solidariedade humana, não é, entre os países, não é, fazer com que os países recebam esses refugiados, não é, ofereçam a eles, não é, uma condição social de acolhimento, e que possa até mesmo oferecer trabalho, não é, para que eles reestruturem a sua vida e muitas vezes eles consigam até retornar para os seus países, né, a sua região de origem. O Brasil possui inúmeros campos de refugiados. Às vezes a gente não tem essa informação, mas nós temos no Brasil, principalmente na região norte do Brasil, nós temos vários campos de refugiados, não é? Nós temos espalhado pelo território brasileiro, nós temos refugiados da Colômbia, nós temos refugiados da Síria, da Angola, e atualmente nós temos inúmeros refugiados da Venezuela, né? Então nós podemos perceber que o deslocamento populacional está acontecendo por diversos motivos, não é? Estão acontecendo em diversas áreas do mundo. Muitas vezes favorece, enriquece o conhecimento de quem está sendo o receptor, não é? Dessas pessoas que estão chegando. Muitas vezes é necessário a solidariedade humana para contribuir com o acolhimento, o desenvolvimento e o retorno, muitas vezes, dessas pessoas para os seus lugares de origem, certo? Existem o deslocamento legal
e a gente percebeu também que existe o deslocamento ilegal. Bom, eu espero que vocês tenham absorvido muitas informações sobre o tema, não é? O deslocamento aí, o fluxo populacional pelo mundo. Vou deixar para vocês um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso. Espero que vão no livro de vocês, vão até o livro de vocês, módulo 4, e façam uma leitura. Tchau!